Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós vamos pensar um pouco sobre a fidelidade à palavra de Deus, sobre a compreensão verdadeira da Escritura Sagrada. Também vamos pensar um pouco sobre uma curiosidade que está instigando a muitos crentes nesse tempo de tanta perturbação, quando se ouve tantas vozes, tantas informações e algumas coisas obscuras que tentam revelar uma contradição, mas coisas obscuras que tendem a trazer revelações sobre a Escritura Sagrada. Então nós vamos pensar neste momento sobre uma chamada de volta à verdade, porque muitas pessoas já abandonaram a verdade. Isso porque queriam conhecer mais, mas foram a fontes erradas, foram a caminhos que desviaram da vereda que leva para o céu, que leva para a vontade de Deus. E nós temos um exemplo clássico aqui de uma batalha do apóstolo Paulo com os crentes da Galácia, os Gálatas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e nós vamos ler os versículos 7 a 9, que diz assim: Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo, ele está falando para um grupo de igrejas que fazia parte da região da Galácia, dizendo para todas aquelas igrejas: vocês corriam bem. Quem impediu essa corrida? E veja bem que a exortação é para um grupo de igrejas que começaram bem e agora estas igrejas se afastaram do verdadeiro evangelho. Esse perigo pode correr para você, como também pode ocorrer para mim, se desviar do caminho que leva realmente a verdade a Deus. Se formos buscar em fontes que elas são impuras, elas são insalubres, elas não retêm a água e elas nos desviam da verdadeira fonte de água viva, que é a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui, e o apóstolo Paulo ele diz isso bem claro: corrieis bem, isto é, vocês obedeciam à verdade, vocês estavam no caminho certo, mas quem vos impediu de obedecer à verdade? Sempre há alguém que está desviando uma outra pessoa do caminho da verdade. Sempre há uma influência por trás de um desvio. Por isso que a Bíblia Sagrada alerta que as más companhias, elas deturpam os bons costumes, elas afastam a pessoa do caminho correto. Então havia aqui uma influência de outras pessoas. O crente, ele deixa de ouvir o seu pastor, ele deixa de ouvir os mestres que procuram com seriedade pregar a palavra do Senhor e ensiná-la, e começam a ouvir outras pessoas. Outras pessoas se achegam para tentar desviar aquele que aceitou o bom caminho. Nós temos que entender que há duas influências aqui, ou duas mentes
que desejam desviar os que passam a seguir o caminho da verdade. Satanás, ele deseja prejudicar a obra do Senhor, ele quer desviar aquele que ama o Senhor para caminhos longe de Deus, para se afastar do Senhor. E há pessoas também mal intencionadas, pessoas que querem ter um certo domínio sobre outras pessoas, e estas também, elas influenciam, elas buscam pessoas que lhes deem ouvido para poder se desviar, para afastar do bom caminho, o caminho da verdade. Porque a questão aqui é a verdade. A verdade, ela não é relativa. A verdade é absoluta, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Então, as suas palavras, os seus ensinamentos, o que está na Bíblia Sagrada, nesses 66 livros, é a verdade. Mas ele, Satanás, as pessoas mal intencionadas, querem desviar você e querem desviar a mim também desse caminho da verdade. E assim os Gálatas estavam sendo desviados da verdade pelos judaizantes. Claro que tinha Satanás por trás de tudo isso, mas esses judaizantes queriam associar o evangelho com as leis. Então agora a graça com o legalismo, e então estava afastando o povo de Deus. Assim também tem muitas pessoas hoje usando a Bíblia Sagrada, meu amigo, tentando desviar você da verdade da palavra de Deus. E quando você começa a ouvi-los, você pode dizer: não, eu sou forte, eu entendo, eu estou firme nas Escrituras, eu não vou me deixar enganar, eu só estou querendo conhecer um pouco mais. E então a curiosidade vai lhe levar para lugares perigosos, se você afastar os olhos da verdade para ir pesquisar, conhecer outros ensinamentos, achando que você é forte demais. Veja que o texto sagrado diz aqui que aqueles Gálatas corriam bem, mas eles foram impedidos por alguém de obedecer à verdade. E esta, diz o apóstolo Paulo, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Isso é, este ensinamento maligno, esta deturpação da verdade, ela é persuasiva. Cuidado, meu querido amigo, esses ensinamentos aí não são coisas simples, apenas inventado pela cabeça do homem. Satanás, ele é milenar, ele era um anjo de luz e que se rebelou contra Deus. Ele é astuto e ele então vai usar argumentos persuasivos para poder tirar você do caminho da verdade. Persuasão. No capítulo 3 desse mesmo livro de Gálatas, o apóstolo Paulo faz a mesma alerta. Ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Olha aqui que essa palavra fascínio, do verbo fascinar, deixar maravilhado, deixar espantado, deixar surpreso, deixar admirado, é isso que ele tenta fazer. E ele usa as mágicas da palavra, ele usa a mágica das imagens. E hoje, nesse tempo de tanta coisa virtual, em que pessoas estão ouvindo tantos pregadores pelas mídias sociais, aqui há um perigo muito grande, porque nós temos aí vídeos que são fascinantes, mensagens
que elas trabalham com os sentimentos da pessoa. É uma boa palavra, é uma boa apresentação, são ilustrações que são apresentadas, um fundo musical marcante que chama a atenção, como nos filmes de Hollywood, para fascinar, para segurar, e a pessoa vai sendo levado por aquilo e vai se desviando do caminho do Senhor. Há um perigo muito grande, meu querido amigo, de você se deixar levar por essas mensagens, você se enveredar por esses mistérios, se enveredar por essas palavras de coisas que estão ocultas, de mistérios que poderão ser revelados para você, fora do que realmente a palavra de Deus nos diz. Eu estive falando da importância, em uma mensagem anterior, a importância de se buscar a palavra de Deus, de permanecer na palavra de Deus, de procurar qual a vontade de Deus na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Está isso no YouTube, você pode pesquisar aí que você vai encontrar. Então, você pode estar seguindo a verdade, você pode estar seguindo o caminho do Senhor, realmente como você ouviu, na simplicidade do Evangelho, na exposição da Bíblia. O seu pastor lhe pregou a palavra, um evangelista lhe transmitiu a palavra do Senhor, você agora está sendo conduzido no caminho de Deus, mas Satanás vai colocar alguém, ou pessoalmente, ou através da mídia, para poder lhe fascinar, para lhe persuadir, para você deixar o caminho do Senhor. Eu tenho 2 exemplos para poder contar. Um missionário que foi trabalhar entre os povos islâmicos, novo convertido, logo sentiu o desejo de evangelizar os que seguem Alá, os islâmicos. E então ele foi enviado para um país por uma missão aí que não cuida bem do preparo do obreiro, e ele foi para um país desses aí, islâmicos. E lá ele entrou em amizade com um rapaz islamita. E ele começou a pregar para essa pessoa e ouvir também esta pessoa. Um dia, esse islâmico lhe fez um desafio. Vamos nos encontrar e nós só vamos sair desse encontro quando um tiver convertido o outro. E o missionário, ele aceitou o desafio. E então, ele foi para o encontro. Esse islâmico levou algumas pessoas para poder estar intercedendo por ele, fazendo orações a Alá, e os dois entraram então no debate, e foram conversando, e foram dialogando, e foram argumentando, e quando chegou o momento de exaustão, depois de muito tempo, um se converteu, e infelizmente, foi o missionário que deixou a palavra de Deus, porque ele não tinha muita base nas Escrituras Sagradas, ele não havia se preparado muito nos estudos da palavra de Deus, e ele se deixou levar pelos argumentos do Alcorão, e ele então se tornou um islâmico, um islamita. Conheço também uma outra história, e essa eu presenciei. Um jovem em Salvador, de uma boa igreja ali na região do São Caetano, Largo do Tanque, esse jovem, ele se destacava entre os demais jovens daquela igreja, ao ponto de ter sido escolhido algumas vezes para ser o pastor dos jovens. Esse jovem, ele, um momento lá, desejou evangelizar os testemunhas de Jeová. E ele começou a ler a literatura Testemunha de Jeová, da Torre de Vigia, para poder conhecer melhor, para poder evangelizar esse povo. E nessa curiosidade,
E nessa intenção, ele se envolveu com os testemunhos de Jeová, com os líderes da Testemunha de Jeová. E ele foi ouvindo o que eles tinham para dizer, até o ponto deles ter se tornado agora uma testemunha de Jeová. Meu querido amigo, os argumentos deste povo que tenta desviar você é maligno. Eles têm uma persuasão, eles fascinam, eles usam uma certa mágica para poder enganar os que não estão bem firmes na palavra de Deus. E aí o texto agora vai nos dizer, seguindo aqui na sequência, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós sabemos que o Evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus, é como o pão ázimo. Foi assim a orientação de Deus para Moisés, quando instituiu a Páscoa, e naquele momento em que o povo de Deus estava sendo provado lá no Egito, e na verdade Deus estava libertando o povo do Egito, e houve então a Páscoa, e depois Moisés veio regulamentá-la e instituí-la, dizendo que eles deveriam comer pão ázimo, isso é, pão sem fermento. O pão sem fermento, ele é maçudo. O pão sem fermento, ele não tem beleza, porque ele não incha, ele não toma aquela forma. Então, Jesus está dizendo, e diz isso quanto aos fariseus, ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Isso é, eles acrescentaram alguma coisa à verdade, eles acrescentaram alguma coisa à palavra de Deus, eles acrescentaram algumas leis nas suas interpretações, e agora eles tinham uma hipocrisia, vendiam uma mensagem, vendiam uma imagem, mas na realidade eles não criam naquilo, eles não estavam dispostos realmente a cumprir aquilo. Eles colocaram algo mais, acrescentaram a mensagem e a levedaram. O Evangelho tem que ser puro, a Bíblia Sagrada é pura, o caminho de Deus é simples, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso a palavra de Deus diz que não se deve acrescentar um jota, nem tirar um tio da palavra de Deus. Ela tem que ser como ela é. E esses falsos pregadores, esses falsos profetas, eles vêm aqui e acrescentam alguma coisa, como foi acrescentado 7 livros bíblicos da Igreja Católica, e então desviam as pessoas da verdade por causa daqueles 7 livros acrescentados. Como na Bíblia da Torre de Vigia, da igreja, ou melhor, da religião, Testemunhos de Jeová, eles vêm lá e mudam algum texto da Escritura Sagrada, eles fazem adaptações à palavra de Deus. Então esse acrescentar, esse retirar, ele leva à corrupção. Uma meditação de Charles Spurgeon, que inclusive gravei hoje pela manhã, fala sobre o altar que deveria ser feito de pedras naturais, brutas, e não polidas nem cortadas com instrumento humano. Porque diz Charles Spurgeon, quando nós queremos melhorar o Evangelho, quando nós queremos fazê-lo mais aceitável para o mundo, então nós o corrompemos. E nós agora estamos transmitindo um outro evangelho, e não o evangelho da palavra de Deus. Há um texto aqui em 2 Coríntios 11, o versículo 3, que eu gostaria de concluir esta meditação, esta mensagem, com esse versículo, que diz assim: mas temo
que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a se apartarem da simplicidade que há em Cristo. Veja bem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o que ele está alertando aos Gálatas. Agora falando à igreja de Corinto. E se você conhece um pouco da palavra de Deus, você vai saber que aquela igreja, ela se afastou do caminho do Senhor. E ela começou a ter muita coisa dentro dela que corrompia e que afastava, na verdade, os seus membros da verdade e de Deus. Então ele diz, olha, eu suspeito, eu temo que Satanás tenha enganado vocês, como a serpente enganou a Eva. E qual é o engano? Qual é o propósito? Retirar vocês da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. A pregação da palavra de Deus é simples. Mas Satanás, ele vem, os falsos mestres querem sofisticar essa palavra, querem fazê-la atraente ao mundo, e então desvia os incautos da palavra de Deus, do caminho do Senhor. No livro, aquele de John Bornai, O Peregrino, na sua trajetória, ele encontra muitos instrumentos de Satanás para desviá-lo do caminho da graça. Leia esse livro, que é tão falado e talvez pouco lido nessa geração, O Peregrino. Ali mostra o caminho de um cristão e as tentações que ele encontra nesse caminho. Satanás, ele está querendo fazer com que as pessoas percam a simplicidade do Evangelho, a simplicidade que há em Cristo Jesus. Meu amigo, a estratégia de Satanás, como foi a estratégia também dos judaizantes às igrejas da Galácia, era o seguinte, era uma artimanha, era uma estratégia de guerra, separar para conquistar. Então o que eles fizeram? Eles começaram a falar mal do apóstolo Paulo, levantar dúvidas sobre o apostolado dele. Começaram a dizer que o apóstolo Paulo era muito liberal e que, na verdade, o apóstolo Paulo estava enganando os Gálatas e que os Gálatas não poderiam ir para o céu porque eles não estavam no pacto de Abraão. Então, eles tinham que ter a circuncisão, eles precisavam guardar a lei, se sujeitar à lei, eles precisavam guardar o sábado. E assim tentavam desviar aquele povo, aquelas igrejas, da orientação pura e verdadeira, orientado pelo Espírito Santo do apóstolo Paulo. Meu querido amigo, Satanás quer desviar você para não ouvir o seu pastor. Se é que o seu pastor prega realmente a palavra de Deus. Se é que seu pastor não usa de pragmatismo. Se é que o seu pastor não tem deturpado as escrituras sagradas. Você tem que conhecer a Bíblia. Mas se o seu pastor lhe ensina a palavra, na simplicidade dela, na integridade dela, então continue ouvindo o seu pastor, seguindo as suas orientações da palavra que ele dá na palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a estar firme no Senhor. Por isso, estude a Bíblia. Não vá ouvir outras pessoas. Ore a Deus, peça ao Senhor para lhe iluminar e entenda a palavra de Deus. Não se preocupe com esses mistérios, com essas coisas que querem fascinar você. Volte-se para a simplicidade da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Amém.